E mais uma situação que vem se tornando corriqueira aqui na nossa cidade. Hoje, mais cedo, por volta das 14 horas, um assalto a uma pessoa, aqui nas imediações do Jardim Imperial. Na oportunidade, fora levado um celular, também alguns objetos pessoais da vítima. A guarnição se deslocou para colher ali as informações para poder registrar o boletim de ocorrências. Quando chegou, que conversou com a vítima informou que seriam dois meliantes que não estavam armados, eles teriam levado ali os objetos, teriam cometido o assalto na mão grande, como se dizem aí no popular, e estariam com uma moto, uma Krypton. E, inclusive, no momento que eles chegaram para cometer o assalto, eles teriam caído com a motocicleta. Aí provavelmente teria ralado a motocicleta, eles também, enfim. Conseguiram cometer o assalto e fugiram por volta das 14 horas da tarde. A Polícia Militar, a guarnição, veio até aqui a Delegacia Municipal para registrar o boletim de ocorrência. Quando por volta das 15h30, mais ou menos, enquanto a viatura estava aqui ainda registrando o boletim, uma outra solicitação. Desta vez, uma moto. Um cidadão teria chegado ali com uma moto nas imediações do Parque Florestal e deixou a moto ali próximo à mata e seguiu em direção ao Parque Florestal. A população ligou para a Polícia Militar informando essa situação um tanto quanto estranha. Deixou a motocicleta, a chave no contato, também o capacete e saiu andando. A Polícia Militar foi até o local. Quando chegou, viu ali toda a característica da motocicleta e a guarnição que estava ainda aqui no CISC deu a informação que poderia ser a moto deste assalto, já que as características elas batiam. Imediatamente várias guarnições se deslocaram, se empenharam na ocorrência, inclusive o apoio do Grupo CAR, e dentro do Parque Florestal eles conseguiram deter o suspeito que estaria ali, que teria acabado de abandonar a motocicleta. E daí mais uma situação chamou a atenção, mais um fato chamou a atenção. Descobriram quem seria o proprietário da motocicleta e, em contato com o proprietário, ele falou: olha, a minha moto está emprestada, a moto realmente é minha, mas ela está emprestada. Uai, então para quem que está emprestada a sua moto? Espera aí que eu vou ligar para o meu amigo que está com a moto emprestada e já retorno. Ligou para esse amigo dele, aí retornou para a Polícia Militar e falou: realmente, o meu amigo disse que foi roubado. Alguém chegou ali e levou a moto na mão grande também. Só que, um fato que realmente chama a atenção, ele não tinha registrado o boletim de ocorrência, sequer informou a Polícia Militar. É um fato estranho, né? A gente não está aqui para julgar, a polícia vai investigar e vai saber quem tem culpa nessa situação. Mas realmente o fato é estranho, porque quando você é roubado, seja o que for, onde for, a primeira atitude, a primeira providência a ser feita é entrar em contato com a Polícia Militar e informar, mesmo que você não saiba a placa, mas você vai passar as características de quem foi que te roubou, as características do seu veículo, para que possa ser recuperado. Mas aí ficou toda essa confusão. Por volta das 14 o roubo à pessoa, por volta das 15h30 a moto abandonada, que a moto seria roubada, e envolve toda essa situação. A nossa equipe está aqui na delegacia para tentar entender um pouco mais e trazer a informação a respeito dessa ocorrência para vocês. Olha, o rapaz já está aqui à disposição, o boletim está sendo lavrado e o decorrer da informação é a seguinte: a vítima, o dono da motocicleta, que teria emprestado para um amigo, segundo informações, esse amigo estaria num rio e não percebeu imediatamente o furto, né, da motocicleta. Mas o momento da correria, a vítima, o dono da motocicleta, estava aqui registrando o boletim de ocorrências. Então, as situações convergiram todas aqui no mesmo momento. 2, 3 situações ao mesmo tempo. Inclusive, o rapaz que está aqui, ele foi confirmada a participação dele no assalto um pouco mais cedo, por volta das 14 horas. Inclusive, quando ele estava chegando aqui na delegacia, as vítimas reconheceram de pronto, que olharam para ele e falaram: realmente foi ele. Inclusive, rolou até ali, né, um estresse, vamos dizer assim, a vítima queria partir para cima dele, momento aí de muito nervosismo, e foi reconhecido então que realmente ele praticou, ou pelo menos participou do assalto um pouco mais cedo. Porém, a motocicleta, ao que tudo indica, aí, segundo as informações, ele seria apenas receptador. Ele, depois do assalto aí, ele estava com a motocicleta perambulando, saiu para dar uma volta, né, dar um rolê, como eles dizem, e acabou se dando mal. Ressaltar também o apoio da população que viu
a situação estranha e acabou acionando a Polícia Militar, que de pronto já compareceu no local, teve toda a correria, inclusive entraram várias guarnições dentro do Parque Florestal e conseguiram fazer a captura dele. E segundo informações, ele é menor. Vou tentar falar com ele aqui. Ô jovem, você fez mesmo o assalto ali? Você quer se defender? Porcaria nenhuma. Você é menor mesmo? Eu sou menor, sim. Quantas passagens pela polícia? Eu não sei, eu tenho mais 5 só. Mais 5 só, quais seriam? Só roubo pequeno de bicicleta, essas coisas. Mas aí pegou a moto pra dar uma volta ou você realmente roubou aquela moto? Não peguei moto nenhuma, senhor. Uai, mas a população viu lá você com a moto. Eu cheguei aqui na delegacia, a mulher nem me viu direito lá, ela ficou falando que fui eu. Não foi então? Não fui eu, senhor, eu nem sabia disso aí. Eu fui ficar sabendo desse roubo aí quando eu ouvi no rádio dos policiais falando quando eles estavam abordando eu, senhor. E outro dia, se eu tivesse feito isso pelo que eu escutei no rádio lá, eu estaria tudo machucado, senhor. Olha, e ele nega e alega que se fosse ele, mas ele já foi reconhecido, mas ele diz aí que se fosse ele estaria machucado. Por quê? Porque o momento do assalto, eles chegaram ali, né, com bastante violência, com bastante querendo fazer rápido aí a fita, como eles dizem. Inclusive aí no momento que eles chegaram, que abordaram a vítima, eles se atrapalharam, não se sabe, talvez pelo nervosismo, e chegou a bater no carro da vítima, danificou o carro da vítima e eles caíram. Então ele alega que por isso ele estaria machucado, mas você sabe, né, como a gente comenta aí, se fosse um pai de família, um trabalhador, teria se machucado, mas a pessoa praticando mal, muitas vezes acaba não se machucando, mas já foi reconhecido, ele está aqui. Nós vamos conversar com a guarnição do Soldado Ferreira, que atendeu essa ocorrência, que vai repassar aí mais informações. Essa motocicleta ela tem sido veiculada desde a manhã desde as 8 horas da manhã, quando a gente assumiu o serviço, como se envolvendo em pequenos roubos, né? Furto, entrando em bocas de fumo, né? E quando foi mais ou menos próximo das 4 horas da tarde, a gente recebeu a informação que o indivíduo havia deixado ela próximo ao Parque Florestal. E deu certo que a gente estava dentro do Parque Florestal nesse momento, só deslocamos até a esquina do Parque Florestal e encontramos a motocicleta estacionada lá. No momento em que nós levantávamos dados da motocicleta, outra guarnição já vinha descendo pela Avenida das Orquídeas, pela Rua das Orquídeas, melhor dizendo, e fez a abordagem suspeito, né? Aí o suspeito, ao dar entrada aqui, foi reconhecido informalmente pelas vítimas, né, por um outro roubo, né? Enquanto as vítimas estavam sentadas aqui aguardando fazer o boletim de ocorrência, ela até se assustou com a entrada dele. E aí a gente arrolou ele, então, como sendo o suposto suspeito do furto da motocicleta, como também do roubo das meninas aqui. E um detalhe que chama a atenção, Ferreira, as meninas no momento da abordagem, como foi na mão grande, eles teriam inclusive quebrado o vidro, elas me relataram, e na mão grande sem arma, elas fizeram acompanhamento com o intuito de ver para onde eles iriam para passar para a Polícia Militar, mas isso é uma situação que não se deve fazer. O que a polícia pode aconselhar em relação a isso? Perfeito, talvez ali, né, com dor na consciência ter perdido o bem material, elas fez o acompanhamento no intuito de passar até mais informação, né, para os telefones de emergência, mas não é uma situação aconselhada, né? Dado que esses indivíduos poderiam estar até armados. Né? Não adianta, né? Mais cedo ou mais tarde a casa acaba caindo. Perfeito. Dos males, o melhor, né? O indivíduo ele foi encaminhado, porém é menor, né? Antes mesmo que a gente entregue ele aqui e faça os procedimentos legais, ele já vai ser solto. Olha, Sinop, e para trazer mais informações, complementar mais ainda a nossa matéria, nós vamos mostrar o carro que as duas moças estavam. Olha só, esse Fox de cor branca que está aqui, olha o estrago que esses meliantes fizeram. Olha o estrago. Você vê aqui no para-choque bastante destruído, o farol também quebrado. E o detalhe que chamou a nossa atenção, nós estivemos conversando com uma das vítimas em off e ela nos repassou todos os detalhes, como teria acontecido. Elas saíram da residência delas, quando chegaram na esquina de casa, eles colocaram a moto na frente do carro. Eles entraram com a moto na frente do carro. Elas, né, para evitar um acidente, frearam. No momento que elas frearam, chega por aqui, Francisco. No momento que elas frearam, eles vieram aqui para cometer o assalto. Pediram corrente de ouro, pediram celular. A moça falou, não, minha corrente não é de ouro, então me dá o celular.
Não vou dar o celular. Abre o vidro. Não vou abrir o vidro. O vidro estaria um pouco aberto. Eles quebraram o vidro. Você está vendo os estilhaços dentro do veículo. Quebraram esse vidro e subtraíram. Aí pegaram o celular e saíram correndo. No intuito de ver para onde eles iriam, já entrando em contato com a polícia militar, a vítima passou então a fazer um acompanhamento mais de longe, só para ver ali a direção que ele iria tomar. Foi acompanhando. Momento que, quando chegaram numa esquina, eles se desequilibraram e caíram com a motocicleta. Quando eles caíram, perceberam que a vítima vinha logo atrás, seguindo eles, para ver para onde eles iriam, para tentar fazer a prisão em flagrante, já em contato com a polícia militar. Momento que eles vieram para cima do carro, olha só, tá até aqui ainda um pedaço da pedra, ó. Isso aqui, gente, eles começaram a depredar o carro com as duas vítimas dentro, as duas moças dentro. Isso aqui foram lajotas, tá? Lajotas que eles arremessaram no veículo e começou essa destruição, essa cena de terror. As duas dentro do veículo e os dois meliantes de fora chutando. A vítima nos informou que isso aqui, ó, foi chute que eles deram. Eles chutaram o carro todinho, tacaram pedra no carro, né? Tem até inclusive um detalhe aqui, uma marca de sangue. Provavelmente ele se cortou com alguma lajota, alguma coisa. Aí você viu na entrevista com ele, a gente indagou, a respeito dessa situação. Ele disse que ele não se machucou. Se fosse ele estaria machucado. Se ele tivesse cometendo esse assalto, ele teria, se machucado, se ralado. Mas, na verdade, eles não podem realmente estar machucados, porque isso aqui eles mesmos cometeram aí com pedras, lajotas e chutes. Olha o prejuízo que vai ficar aí para essas vítimas. Além do dano moral, vamos dizer assim, todo o trauma de passar por essa situação de assalto, agora vai ficar também com o prejuízo aí do veículo. E a informação que nós recebemos é de que essa moto, ela já teria cometido vários pequenos roubos, pequenos furtos aqui na cidade de Sinop. Estaria desde manhã cometendo esses pequenos furtos, esses pequenos delitos. E, como já dito, o proprietário não registrou o boletim de ocorrências porque ele tinha emprestado a moto, e o amigo dele que estava com a moto, ele teria ido para um rio e não percebeu que a moto tinha sido furtada. Mas no momento da ocorrência, assim que as duas moças do veículo foram assaltadas e esse rapaz abandonou a moto lá no Parque Florestal, a vítima, tanto o dono da moto quanto o amigo, já estavam aqui também na delegacia registrando o boletim de ocorrência. O rapaz chora, fala que não foi ele, mas já foi reconhecido, vai ter que se explicar. As imagens de Francisco Herbert, Fernando Itamira, aqui da delegacia, para o Sinop Agora.